Continuando, parte 5. Então, verso 28 de Gênesis, capítulo 37. E passando os mercadores midianitas, que é Abraão e Quetura, porque ismaelitas nós já vimos que é Abraão e Agar, os irmãos de Iosef e José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. Você vê que Yeshua também foi vendido? Vamos ver isso? Então, vamos ler Mateus, capítulo 26, do verso 14 ao 16. Veja que está falando assim. Então, um dos 12, que é Judas e Yehudá, Judas lá, Judas aqui, perceberam? Então, um dos 12, Judas, o que traiu, né? Chamado de Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar se eu entregar, no caso aqui, Yeshua, né? O que eu vou ganhar se eu te entregar Yeshua? E pagaram-lhe para Judas 30 moedas de prata. Então, Yeshua está sendo vendido pelo traidor que vai traí-lo e entregá-lo à morte. E desse momento em diante, buscava ele, Judas, né, uma boa ocasião para entregar. Veja que em Mateus, capítulo 27, diz, verso 1, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, que eram judeus, né, nação de Yeshua, Jesus, que é judeu, e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus e Yeshua para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Yeshua, Jesus, fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente, porque Yeshua, Jesus, é inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então você vê, as 30 moedas de prata, prata fala de redenção, né? De redenção, salvação. 30 moedas de prata. Aqui em Iosef, foi Judá, né? O mesmo nome, Yehudá, né? Falando, tá, nós vamos ganhar o quê, né? Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo por 20 ciclos de prata, né? Aos ismaelitas, e estes levaram Iosef e José até o Egito. Então, ali, né? Foi vendido por Iosef e José por 20 ciclos de prata e Yeshua, Jesus, por 30 moedas de prata. Então, ambos foram vendidos por quem? Pelos seus irmãos. Yeshua, Jesus, foi vendido pelos judeus. E ainda por cima, pelo um dos 12, né? Um dos 12 apóstolos, escolhido por ele, para justamente isso, né? É plano de Deus. Então, no verso 28, diz que quando passaram, então, os mercadores midianitas, os irmãos de Iosef e José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam, então, aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Tendo Ruben, aqui é o mais velho, o primogênito, voltado à cisterna, eis que José e Iosef não estavam mais lá. Veja, quando eles venderam Iosef para os ismaelitas, que é Abraão e Agar, veja que Ruben não estava, né? Ruben não estava. Então, Ruben, quando ele chegou para salvar Iosef, tirar da cisterna e devolver, né, a Jacó, veja que eis que José não estava na cisterna. Então, o que faz Ruben? Ele rasga
as suas vestes. Rubem rasga as suas vestes. Né? Rasgar as vestes era um ato de lamento, de desespero, né? Eu rasgo as minhas vestes. Então, ele rasgou suas vestes, imaginando que realmente o pior tinha acontecido a Iosef, que ele tinha morrido. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá um menino. 17 anos, era um menino mesmo. E eu, para onde irei? Ele sendo mais velho, né? O mais velho que cuida dos mais novos. Então, tomaram a túnica de Iosef e José, mataram um bode e molharam o sangue do cordeiro do bode na túnica de Iosef. Veja que as vestes de Yeshua são só picadas de sangue, porque ele sofreu no nosso lugar, morreu no nosso lugar. O sangue não só verteu no madeiro, mas nas suas vestes. Então, veja, Iosef, mesmo não estando aqui morto, foi vendido, Rubem não sabia, e assim fizeram os irmãos, e né, ele acreditou, ele rasgou as vestes, porque para ele o irmão dele estava morto. É terrível. E é um plano, né, um plano sórdido. E enviaram a túnica talar de mangas compridas de Iosef, com sangue lá do cordeiro. Fizeram-no levar até seu pai. E lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Nossa, crueldade. É claro que eles sabiam o que era, né? Ele a reconheceu, Jacó reconheceu. É a túnica de meu filho. Um animal selvagem terá comido, certamente Iosef, José foi despedaçado. Perceba que até aqui não fala nem Jacó, nem Israel, nem Jacó. Não é chamado, só fala do seu pai. Né? E a túnica do meu filho, um animal selvagem terá comido, certamente. Iosef, José está morto, despedaçado. Veja, a gente sabe, né, que Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus. Existe antes da criação do mundo. E aqui, quando fala da sua morte de Iosef, não é mencionado o nome de Jacó ou Israel. Não é. Só fala o pai. Mostre para o seu pai. Depois fala, né? Depois, lá no verso 34, fala. Então, Jacó rasgou também as suas vestes. Veja que Rubem primeiro a rasgar as suas vestes, porque achou que o irmão estava morto. Veja, Jacó, segundo que tem a notícia, rasga também as suas vestes 2 vezes. Esse cingiu de pano de saco. Como lá no livro de Esther, que Mordecai também se cingiu de pano de saco, né? Ficava se lamentando, orando, clamando a Deus. Tu vê Jacó fazendo o mesmo. E lamentou o seu filho por muitos dias, ele estava de luto. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Todo mundo consolando. A dor era o filho que ele mais amava, imagina. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura, como se ele fosse ao ponto de morrer também junto com o filho dele. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito. Então, os midianitas lá de Abraão e Quetura, veja que hora fala midianita, hora fala ismaelita. Aqui volta a falar midianita de Abraão e Quetura. Venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, ele foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas venderam os midianitas, e os midianitas venderam lá no Egito a Potifar. Veja como é semelhante. Yeshua foi preso pelos líderes religiosos corruptos do templo, que o compraram de Judas, e eles vão entregar Yeshua Jesus a Pôncio Pilatos. Veja, para um romano executar. Até aqui se parece muito.